Bom dia, pessoal. Eu sou a Cláudia Rocha, sou ginecologista em São Paulo e vou moderar agora essa mesa sobre tratamento clínico. Vou dividir essa mesa aqui com a Catiane, lá de Fortaleza, que vocês já viram mais cedo, e lá no estúdio temos Patrick, a Mariana e o Daniel. E então já comecem a mandar suas dúvidas sobre tratamento clínico. A gente sabe que durante todas as sessões tivemos outras dúvidas e a gente vai tentar trazê-las nas mesas específicas, tá certo? Então, primeiro a gente vai começar com o quadro clínico aqui do vídeo e vamos discutir um pouquinho sobre ele e depois vamos responder as questões de vocês, tá bom? Pronto, doutora, eu trouxe meus exames para a senhora dar uma olhada e eu tô com algumas dúvidas. É necessário mesmo fazer o tratamento com remédio? A senhora acha que é importante eu fazer o tratamento com os hormônios, certo? Esse tratamento vai me causar algum efeito colateral? Vai me causar alguma coisa? Ele vai curar ou vai diminuir a minha lesão? E eu também estou com uma dúvida muito importante, se ele causa câncer ou trombose, porque eu tenho muito medo disso. Bom, então aí no caso, a paciente já trouxe para a gente um exame falando da endometriose e como muitos de nós recebemos no consultório, a paciente já vem encaminhada com um diagnóstico e ela quer o tratamento, ela quer saber o que vai resolver a doença dela e ela tem dúvidas em relação a isso. Então, acho que vou começar com a Kati. O que que você diria sobre essa primeira fala dela do tratamento? Então, essa paciente, ela tinha um quadro muito de dor e já veio com um diagnóstico ultrassonográfico, radiológico em relação à endometriose, então, creio que é uma endometriose profunda. E daí, se não for aquelas mais graves, né, que a gente já indica a cirurgia, nesse caso, a gente vai indicar um tratamento clínico. Então, é importante a gente sempre pensar qual é o objetivo da mulher naquele momento, né? Então, se o objetivo dela não é a gravidez, é o objetivo de melhorar a qualidade de vida, então o tratamento clínico, ele vai ser essencial para essa modificação, essa saída de um quadro de dor muito intensa, de cólica menstrual muito intensa e de dor na relação, para uma melhoria dessa qualidade de vida. E lembrar que o tratamento clínico, ele não é só medicamento, que foi uma das dúvidas da paciente, né? Então, será que eu tenho que tomar medicação? Será que eu tenho que usar hormônio? Qual é o tipo de hormônio? Se esse hormônio vai dar efeito colateral? Então, muitas vezes a paciente, ela chega muito com essa angústia do uso do hormônio, né? E por que que ela tem que usar esse hormônio? Então, a primeira coisa que eu falo é, vamos começar do que é o mais importante, talvez, que é a mudança de estilo de vida, que é o mais difícil de você fazer, né? Que é associar ali a fisioterapia, a nutrição, as mudanças do seu estilo de vida mesmo, exercício físico, a prática dos exercícios, porque isso já vai melhorar muito a dor. Mas é importante a gente falar também do bloqueio hormonal, que muitas vezes é importante no tratamento da endometriose, né? Porque quando você cessa a menstruação, você para a menstruação, você melhora a cólica menstrual. E em alguns trabalhos, a gente já viu que mulheres que usam algum tipo de bloqueio hormonal, quer seja só de um hormônio, que é a progestágeno, quer seja combinado, ela tem uma chance menor de ter uma progressão da doença quando comparada às pacientes que não usam. Mas é importante lembrar que tem que individualizar. Então, nem toda paciente tem o perfil de usar determinado tipo de hormônio e nem todas elas podem usar o hormônio combinado, o hormônio isolado. Então, individualizar cada paciente para poder indicar a melhor saída para aquela paciente e, consequentemente, minimizar os efeitos colaterais, minimizar essas dúvidas que a paciente tem. Eu acho que isso é muito importante quando a gente vai começar um tratamento clínico. É sempre importante, como você falou, a gente saber exatamente qual que é o momento que aquela paciente está, né?
Não adianta a gente propor um tratamento que para a gente faz sentido ou acredita que para aquele estágio da doença é o que vai ter mais resultado se não se adequa às expectativas da paciente ou realmente o que ela está buscando naquele momento. E, Daniel, se a paciente chega para você e já fala, vamos começar a tratar, isso vai me curar, isso vai parar as minhas lesões, vão desaparecer, como que você aborda isso com ela? Bom, acho que o que a Kate falou é muito importante, que é introduzir dois conceitos que eu acho muito interessante no tratamento clínico da endometriose. O tratamento tem que ser individual e tem que ser um tratamento compartilhado, né, a decisão. Como a Kate falou, a gente tem que entender qual é o tempo de vida que essa paciente tem, quais são os efeitos colaterais das medicações que a gente vai dar, custo, se ela quer engravidar ou não, quais são os sintomas que ela tem, para a gente poder individualizar o tratamento para aquela paciente em si, compartilhar com ela e ela tomar uma decisão, porque existem muitos tratamentos de endometriose, existe tratamento hormonal, existe tratamento multidisciplinar, mudança de estilo de vida, então a gente precisa entender o que a paciente quer para a gente poder compartilhar com ela a decisão. Infelizmente, não existe um tratamento que faça sumir as lesões, a não ser o tratamento cirúrgico, né? Então, quando a gente conversa com a paciente, a gente tem que informar isso para ela, que o tratamento que a gente vai dar para ela, principalmente se ela tiver sintomas, vai melhorar o quadro clínico e aumentar a qualidade de vida dela, mas não vai fazer sumir as lesões que ela tem de endometriose, né? E que ela vai ter que continuar fazendo o rastreamento, o segmento com o médico ginecologista no intuito de ver piora de sintomas, piora das lesões, até entrar na menopausa, e algumas pacientes, inclusive, na pós-menopausa, quando ainda sentem dor relacionada à endometriose. Em relação a essa continuidade do tratamento, Mari, quando os pacientes querem saber se vão ter que tomar aquela medicação por muito tempo, tem algumas que acham que vão tomar por um período e vai resolver. Como o Caraça falou, às vezes a gente tem que usar a medicação até na pós-menopausa. Como você conversa essa parte com elas? Então, eu sempre explico para elas que a gente vai ter que adequar o tratamento de acordo com o momento que ela está, que já foi falado isso aqui. Então, se a dor está controlada, se não está controlada, se naquele momento ela quer engravidar, não quer engravidar. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga programar o tratamento ideal para aquele momento. É óbvio que se a paciente estiver com uma dor muito importante no momento, a tendência é a gente usar um medicamento para tentar estabilizar aquela dor, e a partir do momento que ela estiver bem e ela não quiser mais usar esse tipo de medicamento, a gente pode tentar outras alternativas, né? E não são tratamentos alternativos, mas sim tratamentos complementares. Então, é o que eu falo para elas. A gente pode entrar com outras, abrir mão desses tratamentos medicamentosos? Pode, mas aí a gente vai ter que olhar como um todo, né? Então, eu não quero usar mais o hormônio, a minha dor está controlada, então a gente vai ter que também otimizar o resto. Então, eu preciso ver essa paciente, como que está a questão nutricional, como que está a alimentação, que é o que a gente vai falar no bloco a seguir. Como que está a parte de estresse, né, que é uma outra coisa importante. Como que está a questão de atividade física, ela está conseguindo controlar a dor e fazer a atividade física? Então, não adianta a gente olhar só o tratamento medicamentoso. O resto, ele tem que estar controlado, e se essa paciente estiver controlada da dor, aí a gente pode optar por outros tipos de tratamento. E, Patrick, a gente está falando do tratamento clínico medicamentoso, claro que uma parte dele é o tratamento hormonal, mas às vezes a gente tem que usar mão de outras medicações, né? Medicações para dor, analgésicos, anti-inflamatórios, algumas medicações com auxílio do grupo da dor, como antidepressivos, tratamentos específicos para dor mesmo, e aquelas pacientes que têm alergia a muitas medicações. Como que você costuma manejá-las? Bom, só complementando ainda um pouco em relação ao hormonal, existem critérios de elegibilidade para o uso de um anticoncepcional, de um método hormonal. Então, sempre quando a gente prescreve, a gente já vai levar em consideração os riscos e os benefícios para aquela paciente. Toda e qualquer medicação pode ter efeito colateral.
Até água em excesso pode ter efeito colateral. Então, a gente tem que lembrar isso para o paciente. A gente explicando para os pacientes, já fica muito mais fácil que elas aceitem a utilização. A gente sempre divide o tratamento clínico em o tratamento hormonal e o tratamento, eu acabo dizendo complementar, mas eu acho que talvez a minha fala não seja o adequado, porque o complementar tem uma importância tão grande quanto o hormonal. O complementar, ele vai levar em consideração uma mudança do estilo de vida da mulher, como a Mari estava falando, e o uso de outras medicações, como você mesmo citou agora, de analgésicos, anti-inflamatórios e tudo mais. Infelizmente, existem pacientes que são alérgicas a anti-inflamatórios, são alérgicas aos analgésicos mais comuns. Então, a gente tem que saber como mexer com isso. Existem medicações analgésicas que são seguras mesmo nessas pacientes, tá bom? Então, normalmente, os derivados de opioide, por exemplo, eles são seguros, é muito, muito raro que uma paciente tenha alergia a derivado de opioide, mas com um anestésico mais simples, né, um analgésico mais simples, a gente poderia pensar no paracetamol, por exemplo, que a gente consegue utilizar na imensa maioria das pessoas. E, além disso, existem medicações analgésicas, entre aspas, não convencionais, que hoje em dia chegou no Brasil, por exemplo, o uso da cannabis medicinal, que pode ser uma alternativa também para o controle de dor para os pacientes que não podem ou que não conseguem utilizar os outros analgésicos mais disponíveis assim. Maravilha. Você falou dos critérios de elegibilidade em relação aos métodos hormonais. Isso hoje em dia, principalmente, tem muita gente preocupada por tantas coisas que foram colocadas na mídia em relação à trombose, algumas alterações relacionadas a isso. Então, a gente tem esses critérios bem estabelecidos, né, já pela Organização Mundial da Saúde, mas mesmo assim, principalmente considerando algum histórico familiar, elas têm um pouco realmente de receio em relação a isso. Kati, como que você faz com as suas pacientes? Então, é muito importante a história clínica, né? Então, quando a gente vai para a história clínica, uma anamnese bem colhida, falando de história familiar, história do que aconteceu na vida dela, doenças que ela tem, né? Então, isso tudo faz com que a gente vá elegendo alguns hormônios para utilizar para aquela paciente, né? E aí, quando a gente propõe, vamos supor que essa paciente tem uma necessidade de um bloqueio hormonal naquele momento, né, de parar de menstruar, então a gente vai propor um anticoncepcional combinado, né, que é estrogênio e progesterona. E daí vem essa angústia da paciente, né, será que vai dar trombose, como essa paciente falou pra gente aqui? Será que vai dar câncer, né, em mim? Então, é importante a gente pegar os estudos científicos e traduzir esses estudos para as pacientes, assim, olha, a chance de trombose com o uso desse combinado, ele existe, mas é uma chance muito pequena, você não tem uma história patológica pregressa, você não tem uma história familiar associada, então tudo isso vai fazer a gente convencer ou não a paciente, não convencer, mas conversar e combinar com ela aquele método que a gente está escolhendo em conjunto. Então, o que os meninos falaram é a escolha individualizada e compartilhada. Então, eu vou, dentro do meu conhecimento científico, eleger aqueles que eu posso fazer naquela paciente, e a partir daqueles que eu tenho, né, 4 opções, 5 opções, eu vou conversar com a paciente e nós, em conjunto, vamos escolher aquele que vai ter menos efeito colateral possível, porque, como o Patrick falou, todo medicamento pode levar a efeito colateral, então o hormônio também é um desses medicamentos e a gente pode ter efeito colateral, explicar esses efeitos que podem acontecer naquela paciente, para poder ela já saber que isso é do medicamento e conversar com a gente. Um retorno precoce, depois do uso, do início da medicação, porque às vezes elas ficam com muita angústia de estar começando uma medicação e não saber que vai vir logo para o médico para explicar e para falar sobre esses efeitos colaterais. E a importância, quando a gente vai usar, por exemplo, ansiolítico ou antidepressivo, ou alguns medicamentos que são mais para dor crônica, por exemplo, que eles vão ter efeitos colaterais transitórios. Então, muitas vezes eu começo, por exemplo, uma pregabalina, uma gabapentina, alguma coisa desse tipo,
e converso com a paciente, olha, esse efeito ele vai durar umas 2 semanas, então tente usar, se for muito forte, converse comigo, que a gente reduz a dose e depois aumenta de novo, porque às vezes ela desiste só por conta de um efeito colateral. Então, essa explicação do científico, do que a gente sabe, traduzindo para a paciente, é o que acalma ela e é o que faz ela ter engajamento no tratamento. Posso falar um negocinho, Cláudia? Claro. Esse final do vídeo, acho que é extremamente importante e fortalecendo o que a Kati falou. É uma coisa que a gente recebe no consultório com uma frequência extremamente alta. Essas duas questões que foram levantadas. A paciente ela senta no nosso consultório, fala que tem endometriose e as duas preocupações dela são isso daí é câncer, doutor, isso daí vai virar câncer, né? E se o tratamento que a gente está fazendo pode dar trombose, que eu acho que é uma coisa isso bastante difundida, né? A endometriose, a gente tem que deixar claro que a essência dela é uma doença benigna, né? Então, muitas vezes a gente tem que conseguir explicar isso para a paciente, porque ela chega com essa angústia e ela fala, doutor, me falaram que isso vira câncer. A minha vizinha morreu disso, entendeu? É muito improvável que isso tenha acontecido, né? E muitas vezes ela quer que a gente tome uma conduta ativa no sentido cirúrgico, muitas vezes, porque ela tem medo que isso vire um outro problema, né? E a gente tem que tentar acalmar e explicar para ela que isso não vai acontecer, né? Que nem eu falei, a endometriose, na essência, é uma doença benigna, né? E a gente vai acompanhar. Com relação à trombose, exatamente isso que a Kati falou. O tratamento, existem milhões de tratamentos, um deles é o anticoncepcional, que pode, a gente, pelos critérios de elegibilidade, a gente não vai dar o anticoncepcional numa paciente que já teve trombose, ou uma família que tem uma história rica em ter trombose, mas a gente optando em uma decisão compartilhada, a possibilidade de uma paciente ter uma trombose em virtude, ou pode acontecer mesmo se a paciente não tem nenhum fator de risco, mas é extremamente raro, né? E o tratamento muitas vezes se faz necessário. Eu acho importante também a gente frisar que não existe uma contraindicação eu tenho contraindicação a anticoncepcional, né? A gente tem anticoncepcionais que podem ser de progesterona, que podem ser combinados. Então, às vezes, ela tem uma contraindicação a um tipo de anticoncepcional por algum tipo de via, ou seja, a via oral, ou se você coloca o transdérmico que você coloca na pele, ou se você coloca o DIU, que é aquele que você coloca dentro do útero. Então, às vezes, ela tem contraindicação a um tipo de anticoncepcional ou alguma via de aplicação desse anticoncepcional, mas a gente pode ter outras vias. Então, por exemplo, essa paciente ela não pode tomar um anticoncepcional combinado, que é estrógeno e progesterona, via oral, mas ela pode usar, por exemplo, um DIU, que é aquele dentro do útero, só de progesterona. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala de eu não posso usar anticoncepcional. A gente tem que ver que tipo e qual via e tentar achar outras opções para essa paciente. Acho que complementando isso também, não é todo método hormonal que está associado ao aumento de risco de trombose. É exatamente isso que a Mari estava falando agora. O único método hormonal que está associado ao aumento de risco de trombose é o anticoncepcional oral combinado, né? O anticoncepcional combinado, que tem estrógeno e progesterona. Os anticoncepcionais que são à base de progestágeno isolado, nenhum deles está associado ao aumento de risco de trombose. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa levantar. Putz, Patrick, mas o oral combinado ou o injetável combinado, eles estão associados ao aumento de risco de trombose? Sim. É significativo? Se você for ver em números absolutos, ele dobra o risco de trombose de uma mulher habitualmente. Nossa, Patrick, então por que vocês usam? Porque o risco é extremamente baixo. Então, o dobro de uma coisa muito pequena continua sendo muito pequena. Tá? Então, é uma medicação bastante segura, desde que você tenha os critérios de elegibilidade. Outra coisa que a paciente aqui perguntou, mas esse tratamento vai me dar câncer? Né? Porque o Daniel abordou a questão de a endometriose vai virar câncer. O anticoncepcional, ele aumenta o risco de câncer? Então, eu vou trazer duas informações. Você sabia que o uso do anticoncepcional, ele diminui o risco de câncer de ovário? Ele diminui o risco de câncer de endométrio? Então, isso as pessoas não sabem, mas diminui em 50%.
Então, isso é muito importante também da gente trazer informação. É aquilo que a Kátia estava falando. Nós, como médicos, temos o dever de trazer o que a gente conhece de conhecimento científico, de informação científica, trazer de uma maneira mais fácil de entender para as pacientes, para que elas se sintam mais seguras em adotar ou não um tratamento. Tá? Mais uma vez, isso também que os meus colegas falaram mais de uma vez. A gente não vai impor um tratamento, jamais. Seja um tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico, a decisão é compartilhada. Cabe a nós médicos expor riscos e benefícios de um ou de outro e a gente decidir em conjunto com o paciente sempre. Sim, agora essa discussão sobre os meios de uso de hormônio acabou respondendo uma pergunta da Jaqueline lá do Espírito Santo, que justamente era considerando lesões no fígado e outras questões, quais as possibilidades do uso hormonal, né? Acho importante, como o Carlos tinha citado na mesa anterior, sobre lesões hepáticas que podem ser detectadas pelos exames de imagem, mas mais importante do que a gente ter esses achados de adenomas e afins é a gente ver como que está a função hepática, né? Simplesmente ter uma lesão hepática não necessariamente contraindica algum tipo de tratamento hormonal. E também pegando um pouquinho do que a Kátia tinha falado junto com o Daniel, tem uma paciente de Brasília, que é a Thaís, ela fala que ela tem BC e Cocket e tem endometriose, que ela já faz acompanhamento nutricional e atividade física, ela não tem interesse em usar tratamento hormonal, mas ela ainda continua com dor. O que, Mari, você poderia propor para essa paciente também? É o que a gente tem que ver qual tipo de dor que ela tem, né? Uma dor na relação, aí a gente iria para, por exemplo, uma abordagem de fisioterapia pélvica, né? Então, a gente tem que entender e individualizar um pouco mais o caso dessa paciente. Não necessariamente é o que a gente falou, que ela vai ter que usar tratamento hormonal, né? Mas a gente vai ter que ver todo o resto. Como que ela está do ponto de vista de estresse, por exemplo, que é uma das coisas que a gente sabe que acaba piorando a questão da dor. Então, a gente vai ter que ver todo o resto. Uma das coisas que a gente sabe, por exemplo, é que a acupuntura, nos trabalhos, ela tem uma questão de melhora da dor importante. Então, é o que a gente falou. Não necessariamente a gente vai ter que usar tratamento hormonal, mas a gente vai ter que olhar como um todo para essa paciente e individualizar esse caso. Então, a dor acaba sendo uma questão mais genérica. A gente tem que individualizar, ver exatamente qual tipo de dor essa paciente tem para poder fazer um tratamento um pouco mais assertivo nesse tipo de paciente. E se o que foi falado aqui desde o começo, se tiver uma falha importante de tratamento clínico, aí reavaliar a necessidade de um tratamento cirúrgico. Uma das primeiras coisas que a gente sempre faz... Posso complementar? Só complementando. Não, desculpa. Pode falar, pode falar. É porque eu lembrei aqui. Só complementando o que a Mari falou, é importante conversar com a paciente sobre o diário da dor, né? Assim, muitas vezes na primeira consulta, a paciente não entende direito, assim, ou não consegue nos passar, a gente não consegue perguntar, enfim. Como essa dor surge, quais são os gatilhos, né? Por que surgiu aquela dor, em que momento do dia, da hora, o tipo de dor, se tem ou não alteração com estresse, com alimentação, enfim. Os estressores, né? Aquilo que causa aquela dor e aquilo que alivia. Porque quando ela faz esse diário, até facilita para a gente a gestão mesmo desse tratamento, né? Se não vai ser medicamentoso como essa paciente, ela não quer ser hormonal. Mas será que tem outros medicamentos que vão ajudar? Será que o manejo do estresse ou a identificação de um transtorno de ansiedade a gente vai conseguir manejar melhor essa dor, ou uma alteração intestinal, enfim. Então, acho que o diário da dor é um complemento para poder a gente entender a dor e conseguir manejar individualizando e, às vezes, sem o uso da medicação hormonal. Só complementando... Desculpa, viu, Caraça? Só complementando o que a Mari falou, eu acho que a primeira coisa que a gente tenta fazer com todas as pacientes que têm endometriose, principalmente as pacientes que têm endometriose e dor, chama-se mudança do estilo de vida, como a gente falou, né? Isso é uma coisa fácil de fazer? Infelizmente, não é fácil. Isso é muito difícil mudar o estilo de vida, né? Ou seja, a gente sabe que a endometriose é uma doença inflamatória,
Então, você ter hábitos anti-inflamatórios é muito difícil. Fazer exercício físico, ter uma alimentação rica em fatores anti-inflamatórios. Então, a gente tenta fazer isso com todas as nossas pacientes. E talvez a mudança de estilo de vida, complementando o que você falou, Kátia, é muito importante ter o diário de dor também, né? Porque a paciente acaba se conhecendo mais, entendendo os seus sintomas, para poder falar isso para o médico. Isso é uma mudança de estilo de vida? Sim. Porque ela acaba se conhecendo e entendendo mais a dor que ela está sentindo para poder conversar com o médico, né? Então, nessa paciente, a primeira coisa que provavelmente a gente iria fazer, essa paciente que tem BC, seria ver que tipo de dor que ela tem, lembrar que nem toda dor é endometriose, e fazer uma mudança de estilo de vida importante para ver se só com isso já consegue melhorar os sintomas dela. Deixa eu fazer um complemento, acho que é interessante. O Daniel aqui falou sobre a dificuldade da mudança do estilo de vida. E no final você terminou só com isso, mas só com isso não é muita coisa. Acho que uma coisa muito interessante, às vezes, e eu vou usar o meu exemplo e vou usar o exemplo da Kátia, vou até pedir licença para usar o exemplo da Kátia. Uma coisa que eu tenho no meu computador, no desktop, na mesa lá, é uma foto minha. Uma foto minha de 2010, em que eu pesava 22 quilos a mais do que eu peso hoje. Tá? E eu uso isso também para mostrar para os pacientes que não foi um trajeto fácil, mas foi um trajeto difícil, mas eu consegui mudar o meu estilo de vida, tanto com dieta quanto com prática de exercício físico, né? Então, é importante nós, médicos, nos colocarmos como pessoas normais também, que também temos as nossas dificuldades, que nem sempre você vai conseguir seguir aquela dieta, nem sempre você vai conseguir fazer a atividade física, né? Que eventualmente vai ter alguma coisa familiar que vai te deixar mais estressado, alguma coisa no trabalho que vai te deixar mais estressado. Putz, não consegui ir na academia nessa semana. Faz parte. Nós também, nós médicos não somos deuses, jamais, não somos robôs, mas a gente também tem as nossas dificuldades, mas é possível. Então, a mudança do estilo de vida é algo bem difícil, mas extremamente importante, né? E que quando a gente mostra o nosso exemplo, né, nos colocando no papel de pessoas normais, de pacientes, inclusive, a aceitação da paciente é muito maior, o engajamento que você tem com a paciente é muito maior. Então, eu acho isso muito interessante. A Kátia, né, nesses últimos 1 ano, 2 anos, ela mudou completamente. É muito legal também ela mostrar isso, né? Então, mostra toda essa rotina de mudança de hábitos que fazem bem de um modo geral, né? Não é só para endometriose, né? É para tudo, para saúde cardiovascular, para colesterol, para diabetes, para tudo. Então, um corpo em equilíbrio, vida, né? Um corpo em equilíbrio vai ter respostas muito melhores para tudo, né? Inclusive para o raciocínio, para o trabalho, né? Para a sua vida pessoal, para o seu bom humor, para tudo isso. Então, acho que isso é muito importante. É tão assim, viu, Patrick, que essa mudança de estilo de vida da minha vida, né, foi de 2 anos para cá, foi bem na pandemia, então foi quando eu mudei muitas coisas, enfim, familiares e pessoais. E as pacientes notam, né, porque aí elas, doutor, o que está acontecendo, não sei o quê, e engaja, né, então elas, então eu vou começar também a Nutri, quer dizer que fez esse resultado, então eu vou marcar, ou então eu vou começar a atividade física, então você também mostrar que você consegue, né? Você como um ser humano normal, como você falou, também faz com que você incentive, né? Você é um espelho e isso é bem legal. Uma coisa também que o Vitor tinha falado junto com o Daniel na primeira mesa é que depois que tem o diagnóstico de endometriose, todas as dores, a culpa é da endometriose, né? Então, a gente, como falando de um tratamento clínico, na verdade, e propondo bastante esse cuidado com o estilo de vida, a gente também tem que entender as outras doenças, né? Essa paciente, por exemplo, ela tem uma doença reumatológica extremamente inflamatória e uma doença que pode causar uma compressão vascular, né? Então, ela tem muitos motivos para dor. Então, não adianta também focar só em uma doença se a gente não tiver controle das outras também. Kátia, chegou uma pergunta para você, especialmente de Curitiba. Se o Dienogest é o único medicamento indicado nos casos de endometriose, quais seriam as outras alternativas? Então, como a gente até no começo já foi falando, né, existem várias alternativas, né, às vezes as pacientes vêm até com uma culpa, assim, achando que porque não tolerou o Dienogest,
acabou, né? Eu não tenho mais como tratar. Então, o Dienogest é um dos tipos de medicação, mas ele não é o único. E é muito importante falar dos efeitos colaterais que existem, né, neles e individualizar. Então, o que acontece muito, eu pego muito paciente assim, por exemplo, uma paciente que sabidamente já é depressiva, ela já é acompanhada no psiquiatra, ela já usa medicação. E a gente sabe que um dos efeitos colaterais do Dienogest é a exacerbação de alguns sintomas depressivos, né? E daí, essa conversa com a paciente já nos indica que talvez a gente não escolha esse método, escolha outros métodos, né? Então, anticoncepcional oral combinado também é um método, os progestágenos, que são de depósito, é outro método, os progestágenos que são intraútero, né, que são os DIUs, como a Mari falou, é outro método, os transdérmicos, né, os via vaginais. Então, a gente tem uma infinidade de opções. Existem, claro, alguns que a gente opta mais, porque existem tipos de moléculas, né, vamos supor assim, que são coisas que a gente vai estudando ao longo da vida, que tem uma predileção, vamos dizer assim, melhor para algum tipo de receptor, e é o que a gente quer atingir, então por isso que a gente escolhe alguns específicos e não escolhe outros, mas é importante essa individualização. Então, o Dienogest não é o único exclusivo medicamento para endometriose. E só para complementar, o que eu falo muito para as pacientes é que às vezes elas já vêm usando, vamos supor, o Dienogest, e vem com uma continuação da dor. Ai, doutora, eu comecei, mas eu continuo tendo dor na relação, eu continuo tendo dor para evacuar. Será que é falha do tratamento clínico, né? Então, às vezes, a gente se depara com, não com falha, mas com tratamento clínico incompleto. Ou seja, você mudou o estilo de vida, assim, melhorou a alimentação, tá mais anti-inflamatória, tá fazendo exercício, começou uma fisioterapia? Não, não fiz nada disso, só tomei o remédio. Então, talvez não seja falha, o que é muito importante até para quando a gente for indicar ou não uma cirurgia. É esse entendimento de falha versus tratamento incompleto, né? Sim, com Acho que é importante, certeza. aproveitando o gancho do Dienogest, existiu ainda existe, né? Uma crença de que o Dienogest era o tratamento da endometriose, que o Dienogest ia fazer com que as lesões desaparecessem. Na verdade, o que se provou é que o Dienogest é só mais uma opção. Ponto. O Dienogest não é um tratamento específico para endometriose que tenha uma eficácia maior do que os outros anticoncepcionais. Inclusive, para paciente, por exemplo, que tem endometrioma ovariano, não seria a minha primeira opção, porque a gente vai pensar muito mais em usar um combinado para garantir uma anovulação do que usar um Dienogest, por exemplo, um progestágeno isolado. Tá? Então, acho que isso é muito importante. E essa questão que a Kati falou em relação à falha de tratamento ou tratamento incompleto, eu acho fantástico. Né? Sempre quando eu vou dar uma aula de indicação de tratamento cirúrgico, existe um slide em que mostra todos os tratamentos clínicos e na falha do conjunto, não é a falha do uso do Dienogest, a falha do uso do anticoncepcional combinado, é a falha do conjunto. E aí, uma coisa que é um problema muitas vezes, que as pacientes nos trazem, é a dificuldade até financeira ou mesmo de tempo de adotar todo o conjunto. Patrick, putz, eu tenho que comprar o anticoncepcional, eu tenho que comprar o analgésico, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho que fazer terapia com o psicólogo, eu tenho que fazer acompanhamento nutricional. Eu não tenho nem tempo nem dinheiro para tudo isso. Então, isso é uma coisa muito importante também da gente, em conjunto com o paciente, entender quais são as principais queixas, as principais dúvidas, os principais sintomas daquela paciente e tentar ajudar a paciente a priorizar o tratamento. Né? Porque, vamos trazer a gente também, nós como pacientes, a vida louca que a gente tem como médicos, que a gente não tem muito horário, a gente conseguiria dar conta de fazer tudo isso? Né? Então, também é uma coisa importante isso, a gente se colocar no lugar da paciente. Não basta só eu chegar e prescrever todas as terapias possíveis e imagináveis para aquela paciente e não me colocar no lugar dela para ver, é possível fazer tudo aquilo?
né? Cabe na rotina da paciente? Acho que cabe muita gente já fazer isso. Uma vez eu estava discutindo com uma nutricionista, discutindo no bom sentido, conversando, não existe uma dieta pronta. Eu preciso entender as preferências daquela paciente, né? Os hábitos de vida, a cultura daquela paciente, as contraindicações religiosas, eventualmente, daquela paciente, para aí sim elaborar um plano alimentar, né? Então, a prescrição de uma dieta é uma coisa individualizada. Então, a gente prescrever um tratamento multidisciplinar também tem que ser algo individualizado. Posso só citar uma coisa que acho que é interessante a gente falar também, que a falha de um tratamento clínico não impede que a gente tente um outro tratamento clínico com uma melhora clínica da paciente, né? Então, não é porque ela não melhorou com o dienogésico que a gente não pode tentar algum outro tipo de tratamento que ela se adapte. Costumo falar para minhas pacientes que existem muitos tratamentos porque existem muitas mulheres. Então, ela pode não ter se adaptado a uma coisa e se adaptar a outra. O dienogest, ele faz parte da primeira linha de tratamento, como os anticoncepcionais combinados, o DIU, outras coisas. Mas existem medicações de segunda linha também que a gente pode usar e que encontra melhora clínica da paciente também, né? E lembrar que essas medicações têm um período de adaptação, né? Muitas vezes a paciente ela quer tomar e acha que já no primeiro mês ela já vai ter uma melhora importante, mas começou a medicação, ela teve bastante sangramento, ainda teve cólica, teve aqueles escapes que a gente fala que são aqueles sangramentos no meio do ciclo. Então, lembrar que existe um período de adaptação que normalmente pode ir até 3 meses da medicação. Então, a gente tem que ter paciência e tem que entender as etapas, né? Às vezes a gente quer resolver e aí tomou já no primeiro mês, não se adaptou e aí a paciente já quer trocar de anticoncepcional. Então, entender que a gente tem esse período de adaptação e a gente tem que respeitar para entender se realmente ela teve uma adaptação boa ou não, ao invés de já ir trocando o anticoncepcional, né? E pensar no tratamento completo, que é o essencial. Mesmo quando você prescreve um anticoncepcional, um ginecologista geral prescreve um anticoncepcional puro e simples para contracepção, a gente orienta essa questão da adaptação, né? Então, a gente entende, uma paciente com dor pélvica vai ter uma ansiedade maior para a resolução dos problemas dela. Mas a gente tem que explicar isso. O corpo humano não é um Lego, né? Que eu tiro uma peça, coloco uma peça. Então, a gente tem reações químicas que vão ser diferentes em cada um dos corpos. Então, esse tempo de adaptação pode ser maior ou menor também em diferentes pacientes. Eu acho que é importante sempre ressaltar isso. Eu sempre faço, assim, com as pacientes, né? Justamente complementando um pouquinho o que o Patrick falou antes, assim, às vezes elas falam, meu Deus, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Assim, como é que eu vou conseguir mudar 100%, né? E eu não vou conseguir. Então, se a gente também não dá um apoio em relação a isso, acaba que quando volta no retorno não fez nada, né? Então, a gente fala assim, olha, o ideal seria a gente fazer todas essas mudanças. Mas vamos lá, o que você pode fazer no primeiro mês, né? E vamos tentar fazer um planejamento aqui nos próximos 4 meses? Você pode ir aumentando. Será que financeiramente eu consigo começar ali uma físio, já que para você o mais importante agora é a dor na relação, vamos supor? Depois a gente acrescenta a nutricionista. Se ela não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, acho que a gente pode também ajudá-la a escolher o que ela vai iniciar para depois ela entrar num tratamento completo, né? Então, eu acho que esse manejo com o nosso aconselhamento também ela é importante. Patrick, tem uma pergunta aqui para você da Cristiane de Itatiba. E como manejar a dor da endometriose na gestação? O que você propõe para as pacientes? Olha, de um modo geral, a gestação vai ser um fator protetor. Vai deixar as lesões de endometriose quietinhas, sem dar inflamação, sem dar sintomas dolorosos, de um modo geral. Tá? Isso é o que a gente vê justamente por causa da predominância hormonal da gestação. Tá bom? Então, a gente tem uma predominância progestagênica que acaba fazendo com que os implantes de endometriose fiquem menos ativos, inclusive até a lactação, né? Então, a gente teria esse período de proteção, inclusive, da paciente, tá bom? Não estou dizendo que a gestação trata ou cura, só estou dizendo que temporariamente os sintomas devem ficar mais quietinhos durante a gestação e o período de lactação também. Mas, para as pacientes que possuem dor na gestação, a gente tem que investigar outras causas de dor também, tá bom? Lembrar
que a própria gestação pode causar dor. Pensa, um útero que é desse tamanhinho, né? De repente, ocupar o tamanho da barriga inteira, da pelve, tudo. Então, a gente vai ter compressão de estruturas adjacentes, ou seja, dos outros órgãos. A gente vai ter compressão da bexiga, vai ter compressão no intestino, né? A gente vai ter uma lentificação do trânsito intestinal, maior produção de gases. Tudo isso pode causar dor, tá bom? Então, é muito importante a gente identificar outras causas de dor na gestação, porque normalmente a endometriose não vai estar causando dor durante a gestação. Daniel, tem uma pergunta da Jaqueline aqui do Espírito Santo. Se o Dienogest pode ser usado por longos anos, e aí? A resposta é sim, pode ser usado por vários anos. Por que ela deve estar perguntando a respeito disso, né? Por causa da massa óssea, provavelmente, né? Mas, assim, existe uma queda... Existe, mas é muito pequena. Explica o que é massa óssea. É a quantidade de cálcio no osso que a gente acaba vendo, né? Então, ou seja, o que faz a colocação de cálcio no osso, ou seja, de aumento da quantidade, o estrógeno tem uma facilidade muito importante nisso, né? E a mulher precisa do estrógeno para a colocação de cálcio. O grande problema que o Dienogest ou qualquer progestágeno não vai ter a ação da progesterona. Então, tem-se a ideia de que longos períodos de utilização do progestágeno ia diminuir a massa óssea, né? Mas o Dienogest, ele age pouco nisso e a paciente pode usar por longos períodos o Dienogest se ela tiver bem com os sintomas dela. Acho que qualquer um dos métodos hormonais, eles são bem conhecidos, tá bom? As medicações hormonais existem desde a década de 70, tá? Então são super difundidas, tem muito estudo. Eu sei que existe uma pressão da mídia e pressão de algumas pessoas tentando demonizar o anticoncepcional, né? Mas é importante ressaltar que é uma medicação muito importante, que tem suas indicações. Não é para todo mundo, tá bom? Mas, se você está disposto a utilizar, se você está dentro dos critérios de elegibilidade, entender que é seguro, né, utilizar um anticoncepcional. Mari, tem uma pergunta aqui de uma paciente um pouco preocupada em saber como que faz diagnóstico e tratamento em pacientes que têm vaginismo. Então, a questão, ela já tem essa doença e ela não consegue fazer a maior parte do exame ginecológico ou o exame ultrassom transvaginal. E o que a gente poderia propor para ela? Então, a questão do vaginismo, né? Eu acho que a gente tem uma questão do diagnóstico do vaginismo, né, e o tratamento dele, que normalmente a gente faz com a fisioterapia pélvica, e a gente tem como fazer o diagnóstico da endometriose. É que nem, por exemplo, pacientes adolescentes que a gente não faz ultrassom transvaginal. Se essa paciente ela não consegue fazer o ultrassom transvaginal, um outro método que a gente pode usar é a ressonância, né, que daí ela não precisa ter o uso do transdutor, que é aquele aparelhinho que entra dentro da vagina. Mas é importante que a gente também não se acomode com essa questão de que ela tem o vaginismo e não consegue fazer, né? A gente sabe que o vaginismo ele tem um impacto importante do ponto de vista da relação sexual, né? Que essa paciente normalmente ela tem um espasmo vaginal, ou seja, a vagina fica mais contraída e ela não consegue ter relação sexual. Então, acho que a gente tem que trabalhar, óbvio, com a questão do diagnóstico da endometriose, que a gente vai poder fazer com a ressonância e com o quadro clínico da paciente, né? Talvez um exame físico fique um pouco mais difícil da gente conseguir fazer num primeiro momento, mas a gente tem que tratar essa paciente também com a fisioterapia pélvica. E é engraçado que essa questão do vaginismo, a gente muitas vezes confunde em relação à endometriose, que a gente fala dor na relação, como se dor na relação fosse uma coisa só. Então, só para a gente entender, a gente tem alguns tipos de dor na relação. Então, a gente tem a dor na penetração, que é quando você está tendo a penetração, que pode ter diversas causas também. Uma delas também é o vaginismo. E a dor de profundidade, que é quando encosta lá no fundo. O que muitas vezes acontece com as pacientes que têm endometriose é que, às vezes, elas começam a ter alguma dor mais de profundidade
e isso causa, né, uma contratura muscular. É que nem, por exemplo, eu tô com dor aqui no abdômen, eu contraio a minha musculatura para tentar melhorar esse tipo de dor. Então, muitas vezes que ela começa a ter uma dor de profundidade e acaba também não virando uma dor de penetração. E aí, o que a gente tem de nossa maior arma, né, que a gente tem para trabalhar isso é a fisioterapia pélvica. Teremos uma mesa especialíssima de sexualidade também que vai abordar isso daí, né? Amanhã a gente tem mesa de sexualidade e tem mesa de fisioterapia e dor, né? Então acho que é interessante a gente lembrar isso. Posso só fazer um comentário que eu acho interessante fazer nessa, até ouvir a opinião de vocês? Que eu acho que é interessante que a gente recebe todo dia isso no consultório também, né? A paciente, ela entra no consultório falando de tratamento clínico com dor, né? E a gente propõe um tratamento clínico e ela fala, poxa, mas não é melhor operar agora? Porque se eu parar de usar isso daí, eu vou voltar a sentir dor, né? Eu não posso ficar sem a medicação. O que eu costumo falar para as pacientes em torno de 2/3 das pacientes vão melhorar com o uso do anticoncepcional, né? Não é o intuito falar de cirurgia agora, que vai ter, mas 2/3 melhoram. Pode ser que daqui 2, 3, 4 anos, quando a gente tiver que tirar esse anticoncepcional, a paciente vai ser outra mulher. Vai ter mudança de estilo de vida, vai ter uma dieta melhor, vai fazer exercício físico, e pode ser que todos aqueles sintomas que ela sentia, ela não vai ter mais. E aí ela pode tentar gestar, até ficar sem anticoncepcional, porque vai ser outra mulher. O que vocês acham? Eu acho que é muito individual. Eu acho que assim, tem que ver o quanto que impacta para ela o uso de medicações e terapias outras no presente também. Se para ela é um sacrifício muito grande a realização de todo esse tratamento multidisciplinar, talvez a cirurgia seja uma coisa interessante. Então, assim, a gente tem que pensar sempre em individualizar, né? Não dá para eu generalizar e tentar impor que ela continue utilizando o anticoncepcional. Eu acho que você falou muito bem. Se ela conseguir fazer essas modificações, talvez daqui a 4, 5 anos, 10 anos, enfim, ela seja uma outra mulher e não precise mais de todos esses medicamentos. Mas tudo isso a gente depende muito do compromisso da paciente em realmente fazer essas modificações. A gente não garante que ela vai conseguir fazer, né? Então, acho que é muito a gente ver, paciente a paciente, quanto está impactando a vida dela e o quanto uma eventual cirurgia pode melhorar. E sempre expor, né, os possíveis riscos de complicações também de uma cirurgia, que a gente nunca pode prometer uma cirurgia garantindo que não vai ter complicação, né? Eu acho que eu gosto de falar também. Desculpa, Mari. Eu só complementando aqui o que o Patrick falou. O que eu gosto de falar também para as pacientes é a idade, né? Porque quando a gente vai para os estudos em relação a qual fator de risco, um dos principais fatores de risco para recidiva pós-cirúrgica é uma idade muito precoce, né, de cirurgia. Se não me engano, abaixo dos 21 anos. Então, se a gente está diante ali de um adolescente ou um paciente bem jovem que nos questiona isso, acho que é nosso papel também falar sobre isso, né? O tempo de menstruações que ela tem ao longo dos anos todos até entrar na menopausa, por exemplo. E a chance de recidiva dela é um pouco maior, mesmo numa cirurgia completa, né? Então, é muito importante a gente conversar sobre idade e aí tentar ali melhorar mais o tratamento clínico dela e postergar um pouco mais essa cirurgia, caso ela seja muito, muito jovem. Mas é como o Patrick falou, é individualizando. É aquele momento da paciente, né? Quais são as expectativas que ela tem em relação ao tratamento clínico, tratamento cirúrgico, o que vai acontecer ao longo da vida dela, como é que vai ser esse acompanhamento. Então, isso também faz parte do nosso aconselhamento, né? Eu acho que uma coisa importante da gente lembrar é que tudo bem, essa paciente vai ser submetida a uma cirurgia, a gente conversou com a paciente, compartilhou tudo que a gente tem de opção e foi decidido por uma cirurgia. Após a cirurgia, ela vai ter que também continuar com esse tratamento clínico, né? Então, é importante ela entender que não é que a cirurgia vai ser acabou tudo, então fez a cirurgia, né? A gente vai ter que continuar com o tratamento clínico. E a gente tem muito um conceito mais atual, que é o que a gente chama de one-shot surgery. O que seria isso? É você otimizar o máximo possível o seu tratamento clínico e entender qual o momento ideal para operar essa paciente, né? Então, a gente fala, agora talvez não seja o momento ideal,
mas a gente talvez tenha que reconsiderar isso mais para frente. Então, o que a gente faz quando a gente considera esse one-shot surgery? A gente evita que essa paciente chegue, por exemplo, com 40, 45 anos e tenha sido submetida a diversas cirurgias, né? Lembrar que cada cirurgia que essa paciente passar, ela tem uma cicatrização dentro do abdômen que vai fazer com que a próxima cirurgia seja mais difícil e provavelmente a próxima tenha mais aderência, que a gente fala que às vezes as estruturas podem mudar um pouquinho com esse processo de cicatrização. Então, entender que essas cirurgias, elas podem tanto beneficiar a paciente se for decidido no momento adequado, mas também pode não trazer tantos benefícios se ela for decidida de uma forma muito abrupta, ou talvez que a gente teria outros tipos de tratamento nesse caso. Como a Mari falou, eu acho que tinha um professor meu de cirurgia que falava: o melhor cirurgião é aquele que sabe realmente indicar o momento da cirurgia. Né? A cirurgia não é para todo mundo também. E nem sempre... talvez hoje não seja o momento para a cirurgia dessa paciente, mas talvez daqui a 5 anos seja. Né? Então, acho que isso que a Mari falou é muito, muito importante. A gente tentar decidir o melhor momento para aquela paciente. Gente, falta 5 minutos aqui para acabar a nossa sessão. Tem muitas perguntas ainda não respondidas, grande parte delas em relação à cirurgia e fertilidade. Então, acho que esse a gente pode guardar para a mesa de pessoal da reprodução. E algumas questões também, algumas perguntas sobre profissionais em diversos locais do país, que isso em breve a gente vai trazer novidades também. Como mensagem final, vou começar com a Kati, o que você poderia falar para os pacientes? Primeiro, é importante a identificação, né, da endometriose e tudo que a gente falou aqui ao longo dessa mesa, né? Momento certo de cada tratamento, né? Então, qual o objetivo daquela paciente naquele momento, né? É a qualidade de vida, é a gravidez, em que momento ela está, né, nesse processo, saber também quanto tempo ela tem ao longo desse diagnóstico, né? Se foi dado um diagnóstico precoce, a gente fazer uma gestão melhor, tanto do acompanhamento quanto da escolha do tratamento clínico. Lembrar que o tratamento clínico ele é multiprofissional, então sempre a gente tem que falar sobre as mudanças de estilo de vida associada a todas as outras coisas que vão vir ao longo do vivendo, né? A gente vai já falar sobre nutrição, sobre todos esses aspectos. Então, alertar que o tratamento ele não existe um único tipo. Então, são várias opções, a gente tem como ajudar a paciente de várias maneiras, que ele não é só médico, ele é multiprofissional e que vai depender de cada fase da vida da mulher. Às vezes entra clínico, às vezes entra cirurgia, às vezes entra nada, às vezes entra tudo. Então, isso aqui é o mais importante. Maravilha. Daniel, o que você falaria? Bom, mensagem final, queria dizer para as pacientes que ter endometriose não é igual à cirurgia, né? O que acho que o que a gente conseguiu expor aqui é que existe sim tratamento clínico e que existe sim tratamento eficaz para o controle da dor da paciente, né? Então, quando a paciente entra no nosso consultório, muitas vezes assustada por um diagnóstico, a gente conseguir explicar para ela sobre a doença, métodos de tratamento, multidisciplinaridade e poder dar uma saída para ela, talvez entender, obviamente, que a gente já conversou bastante, qual é o momento de vida que ela está, se quer engravidar, se não quer, se quer utilizar hormônio, se não quer, se quer usar outros métodos ou não, para a gente poder fazer o tratamento. Mas que sim, existe um tratamento clínico que é eficaz. Como eu falei, a gente consegue controlar as pacientes em aproximadamente 2/3 das vezes, tá? Evitando talvez uma cirurgia, mas se for necessário, a cirurgia é uma boa saída também. Ótimo, Mari. Eu acho que para a gente chegar no tratamento, a gente tem algumas etapas para a gente passar, né? Tem a etapa da conversa para a gente entender o que é prioridade para a paciente naquele momento, porque é isso, não dá para ela sair com um tratamento clínico que ela tem que fazer, ir para nutri, ir para físio, ir para acupuntura, ir para terapia. Então, a gente tem que entender naquele momento, a primeira etapa é ouvir. Então, entender naquele momento quais são as principais angústias e o que mais incomoda a paciente naquele momento.
né? A segunda etapa é o mapeamento, que a gente já falou a importância da imagem, da gente entender onde que tem endometriose, né? Para a gente entender o que tem de lesão. E aí a gente partir para um tratamento que ele vai ser individualizado e vai depender do momento de vida da paciente, né? Então, talvez a gente mude de tratamento ao longo do tempo, ao longo dos anos, que vai ser um tratamento multidisciplinar, de acordo com as queixas da paciente, a gente vai ter que priorizar o que é importante naquele momento para ela, e compartilhado, né? Então, eu sempre falo, a gente vai fazer a nossa parte como médico e a paciente, é importante que ela tente também melhorar todo esse estilo de vida para ter uma melhora completa. Enquanto a gente só estiver fazendo parcialmente o tratamento, provavelmente a gente vai ter uma melhora, mas não 100%, e talvez a gente nunca chegue no 100%, mas a gente tem uma melhora importante da qualidade de vida, né? Então, é a gente entender todas as opções que a gente tem e acreditar que aquele tratamento realmente ele pode dar certo a partir do momento que a gente muda o estilo de vida e tenta melhorar a qualidade de vida da nossa paciente. Patrick, eu vou terminar com você, mas vou terminar aqui com uma última pergunta, que eu vou já dar a resposta. O paciente fala que tem diagnóstico de endometriose por exames, mas não sente nada. Ela tem que tomar remédio, tem que tratar. Bom, acho que todos aqui estão de acordo que a gente trata sintomas e trata paciente e não o exame, mas termina você. Acho que é bem isso, a gente tem que individualizar. Ter endometriose depende do que ela tem de endometriose, aonde é a endometriose, né? Então, eu só vou conseguir fazer o meu planejamento terapêutico a partir do momento que eu conheço a paciente. Conheço, tudo bem, ela é assintomática. E o exame físico dela, será que realmente é assintomático? Será que não tem nenhum sinal lá que eu vá encontrar? O exame de imagem, o que tem, o que não tem. Então, eu acho que isso é muito importante. Individualização sempre, sempre, sempre. Não tem uma receita de bolo em que eu vou prescrever sempre a mesma coisa para todos os pacientes. Acho que isso é o principal. Segundo, só para finalizar, então, acho que os meus colegas foram brilhantes nas explanações aqui, falando sobre o compartilhamento de decisões. Eu acho que isso é importantíssimo, tá? A gente compartilha decisões e cada um tem que fazer a sua parte no tratamento. Não adianta eu prescrever algo que não tenha uma adesão do paciente, tá? Acho que isso é muito importante. Importante lembrar, na imensa maioria das vezes, endometriose é de tratamento clínico, tá? Não é cirurgia para todo mundo, não é porque você tem endometriose que você vai fazer cirurgia. A falha do tratamento clínico, como a gente explicou aqui, é a principal indicação de cirurgia, tá? Além disso, existem indicações absolutas, mas que são raras, tá bom? Não acontece sempre. Então, é importante a gente trazer isso daqui. Não é porque você tem endometriose que você precisa ir para a mesa cirúrgica. E, lógico, eu preciso conhecer o momento daquela paciente, a etapa de vida daquela paciente, quais são os objetivos. O objetivo do tratamento clínico não é diminuir lesão de endometriose. O objetivo do tratamento clínico é a melhora da qualidade de vida daquela paciente. Acho que isso é muito importante. Então, você vai continuar com os exames de imagem mostrando aquela endometriose lá. Mas se a gente conseguir melhorar a sua qualidade de vida, se você não tiver uma indicação absoluta de cirurgia, a gente continua com o tratamento clínico. Maravilha. Queria agradecer a todos. Foi ótimo passar essa hora com vocês. Agradecer mais uma vez o convite de participar do Vivendo mais um ano. É sempre um prazer e quem sabe no próximo ano aí sim, todos presencialmente. Seria Bom uma maravilha. sábado para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.